Boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Hildo Silva, faço parceria com o Fábio Henrique e a gente vai falar sobre Jean Piaget e a epistemologia genética. Aí é um vídeo bem introdutório mesmo, ele é bem resumido e bem, sim, de fácil entendimento, sabe? Então aí a gente vai botar esse vídeo para introduzir quem foi Jean Piaget. É importante, né? Jean Piaget é um dos mais renomados, né, da psicologia e da epistemologia da ciência. Então, vamos lá. Então, o nosso trabalho a gente vai ter foco na epistemologia genética. Então, o que quer dizer epistemologia genética, né? Basicamente, ela trata do desenvolvimento da inteligência e da construção do conhecimento, né? Assim, o sujeito epistêmico. O que é o sujeito epistêmico? É o sujeito que constrói conhecimento. Então, assim, epistemologia, ela se traduz como filosofia da ciência. E genética significa a epistemologia da construção do conhecimento. Então, assim, genética não está como a gente conhece, né? Que é como cromossomos, é, essas coisas, mas sim como construção. E Piaget, então, ele busca responder a pergunta simples. É uma simples pergunta que ele busca. Como os homens adquirem conhecimento? Ou seja, como eles ficam mais inteligentes? E aí, como a criança é o ser que mais evolui, nesse quesito, ele toma alvo delas como objeto de pesquisa. Mas a pergunta dele é no geral, é como os homens conhecem, como os homens conseguem criar inteligência. Então, Piaget apresenta uma teoria para explicar as formas elementares do conhecimento e o modo como essas formas se desenvolvem, assim, da criança até o adulto. E aí isso sugere a Piaget a necessidade de trabalhar com métodos de observação e entrevista clínica para aprender a mudança, né? Essa mudança, essa evolução das estruturas cognitivas. Então, assim, seguir o que acontece.
passo a passo com a criança, observar o bebê até se tornar um falante, né? Até assim, demonstrar sinais de inteligência, vamos dizer assim. Observando uma criança de 0 a 2 anos, por exemplo, dá para Piaget um volume gigante de informações. Então, assim, ele traz essa metodologia da observação. Ele mostra como construímos essa capacidade de aprender, né? Então, assim, toda a psicologia piagetiana, ela constitui, assim, de certa forma, um conjunto de teses, né, formuladas para responder às questões relacionadas com a origem e o desenvolvimento da capacidade cognitiva do ser humano. E, assim, mais amplamente, para explicar como nasce e evolui a competência do indivíduo para aprender abstratamente o mundo que o cerca. Bom, o objeto de estudo de Jean Piaget é o sujeito epistêmico, é o sujeito do conhecimento, aquele que constrói o conhecimento. Jean Piaget é interacionista, ou seja, para que tenha a produção do conhecimento de um indivíduo, a interação deve haver a interação entre o objeto ou pessoas, e somente assim que é criado algum tipo de conhecimento. No livro do Jean Piaget, Epistemologia Genética, há um trecho que ele diz o seguinte: o conhecimento não pode ser concebido como algo predeterminado, nem nas suas estruturas internas do sujeito, porque resultam de uma construção efetiva e construtiva, nem nas características pré-existentes do objeto, uma vez que elas só são concebidas graças à mediação necessária dessas estruturas. Ou seja, nesse trecho ele defende uma ideia que não é nem natista e nem naturalista, e sim interacionista, pois só é possível a construção do conhecimento através dessas interações. Hildo? Então, eu vou. Perdão, o mute estava ligado, perdão. Então, eu vou falar assim sobre essa parte do desenvolvimento cognitivo, né? Que ele é como a raiz do estudo de Piaget. Então, assim, Piaget ele mostra que existem formas de perceber, compreender e se comportar diante do mundo, assim, próprias de cada faixa etária. Então, assim, isto é, né? Existe uma assimilação progressiva do meio ambiente, que implica uma acomodação das estruturas mentais do homem. Então, assim, compreender como a criança vai se construindo em termos de conhecimento, com capacidades maiores para compreender conteúdos cada vez mais complexos, né? E mais numerosos também. Então, assim, por isso Piaget defende que aí está o grande tesouro das escolas, né? Que eu vou falar já já sobre essa relação do Piaget com as escolas, mas enfim. Piaget, ele mostra como é que a capacidade cognitiva humana evolui da criança até a vida adulta. Então, assim, Piaget, ele fala que o bebê, quando nasce, não nasce com capacidades cognitivas. Então, assim, ele nasce com a capacidade de adquirir essas capacidades cognitivas, né? De construí-las, assim, podemos dizer. Então, ele fala que essa ideia de conhecimento, foco nessa palavra, conhecimento. Então, ele chama essa palavra assim, ele chama de a forma mais especializada de adaptação que a gente conhece. Então, assim, Piaget ele vai estudar a adaptação da criança no sentido de compreender onde ela está, o que meio é esse que ela que rodeia ela, como ela pode agir sobre esse meio, enfim. Então, assim, Piaget ele apresenta uma tendência hiperconstrutivista em sua teoria, com ênfase no papel estruturante do sujeito. Então, assim, maturação, experiências físicas, transmissões sociais e culturais, equilibração, são fatores desenvolvidos na teoria de Piaget. Então, assim, segundo Piaget,
cada período é caracterizado por aquilo que de melhor o indivíduo consegue fazer nessas faixas etárias. Assim, todos os indivíduos passam por todas essas fases ou períodos, né, sequência, porém, o início e o término de cada uma delas depende das características biológicas, dos fatores educacionais, dos fatores sociais. Então, assim, portanto, a divisão nessas faixas etárias é uma referência e ela não é uma norma rígida. Os principais fatores responsáveis pelo desenvolvimento cognitivo. Para Jean Piaget, há vários fatores que são responsáveis por esse desenvolvimento, mas aqui a gente está citando 4 deles, né, que têm bastante importância para que o desenvolvimento cognitivo seja efetivo. O primeiro é a maturação do sistema nervoso central. Para ele, todo conhecimento, todo desenvolvimento e toda aprendizagem depende das bases neurológicas, que estão ligadas ao sistema nervoso central. Ele reconhece que essa é uma questão bem importante e colocava como extremamente necessária um fator principal para o desenvolvimento cognitivo. Tem interação física, que é com os objetos, a interação social com as pessoas e a equilibração, que é um princípio bem importante para o Piaget, pois para que o conhecimento seja produzido, o indivíduo deve buscar o equilíbrio. Isso ocorre a partir do momento que entramos no estado que ele diz ser de desequilíbrio, frente ao novo, a uma novidade. E nós acionamos mecanismos internos de assimilação e acomodação. Dessa forma, nós vamos construir um equilíbrio entre essas informações. Bom, as teorias de equilibração. A assimilação é um processo que você recebe uma informação nova, ao que você não tem nenhum tipo de conhecimento ainda. A acomodação é após você ter recebido aquela informação nova, você já tem ela no seu entendimento e com isso ela não é mais uma novidade para você. Então você consegue reconhecer essa informação se ela vier posteriormente, aparecer posteriormente para você. E a equilibração é a junção dessas duas. Ou seja, quando você recebe uma informação e ela é maturada, né? Você entra nesse estado de equilibração, que é justamente o desenvolvimento cognitivo para Jean Piaget. A gente vai colocar um vídeo aqui que explica melhor essa situação da assimilação e acomodação. Quando nos deparamos com alguma coisa que a gente não conhece, segundo Piaget, nós ficamos em desequilíbrio. O desequilíbrio é, por exemplo, quando você lê uma frase e fica com uma sensação ruim porque tem uma palavrinha importante e que você não sabe o significado e por isso nem dá para entender o que aquela frase quer dizer. Mas aí, quando entendemos, quando compreendemos, ficamos em equilíbrio. Segundo Piaget, as pessoas, incluindo, é claro, as crianças, têm necessidade de aprender as coisas para se manterem em equilíbrio cognitivo. Para Piaget, esse processo de equilíbrio acontece por meio da assimilação e da acomodação. A assimilação. Quando a gente, sendo adulto ou uma criança, interage com os estímulos externos, sempre nos deparamos com algo novo. E quando essa coisa nova se parece com algo que nós já vimos, nós assimilamos, porque é algo familiar. Por exemplo, para você, o que é isto? Quando eu vi essa foto, eu logo falei que era um veado.
Meu cérebro assimilou essa imagem de um veado, mas eu vou te falar uma coisa: não é um veado. É a mesma coisa quando uma criança vê uma boneca pela primeira vez. Para não ficar em desequilíbrio, o cérebro da criança capta e incorpora as informações nas ideias já existentes dentro do seu psiquismo. Nesse caso, para ficar em equilíbrio, o cérebro da criança que viu a boneca pela primeira vez assimila a boneca a um ser humano, pois ela reconhece na boneca traços que já viu em pessoas. Ela compreende algo novo com base nos conhecimentos que já possui. Voltamos ao animal. Para o meu cérebro não ficar em desequilíbrio, ao ver a imagem, ele automaticamente me remete a traços que eu já vi em um veado. A assimilação nos permite reconhecer aquilo que nos é familiar. Por isso, a assimilação ela é subjetiva. Subjetiva porque cada pessoa vai incorporar aquela informação de um jeito único e individual. No caso da boneca, a criança vai brincar com ela, tocando, observando, e vai perceber que a boneca não respira, não se mexe, não fecha os olhos, não age como aquilo que ela havia assimilado. Então, ela novamente entra em desequilíbrio ao perceber que aquilo é um objeto que ela não conhecia e não era o mesmo do que ela havia assimilado. Nesse caso, o processo de assimilação se torna insuficiente para compreender a boneca e aí entra em ação um outro processo, o de acomodação. Na acomodação, as ideias antigas são mudadas ou substituídas pelas novas informações, ou seja, uma mudança nas estruturas cognitivas, criando assim um novo esquema. A estrutura cognitiva da criança vai mudar quando alguém disser para ela que aquilo é uma boneca. Então, o cérebro dessa criança vai criar um novo esquema para a boneca. A minha estrutura cognitiva também mudou, o meu cérebro criou um novo esquema quando eu li sobre esse animal da foto, que é uma rena, e que as renas se diferem dos veados em alguns aspectos que agora eu sei diferenciar. Então, deu para entender a diferença entre assimilação e acomodação? A assimilação é mais simples, ela não exige muito do nosso cérebro. Na assimilação, cada pessoa pode encontrar e assimilar novas informações aos conhecimentos já adquiridos e lembre-se, cada um assimila de uma forma. Tem alguns casos na assimilação que o cérebro só revê alguns conhecimentos já adquiridos e modifica, mas em outros casos o cérebro apenas absorve e incorpora ao seu pensamento novas informações. Já a acomodação é mais complexa, ela nos permite modificar nossos conhecimentos prévios. Bom, os estágios de desenvolvimento do conhecimento por Jean Piaget. O estágio sensório-motor vai de 0 a 2 anos. Esse período, ele antecede a linguagem. Nesse período não existe nem operações e nem lógica. Diferente de outros epistemólogos, para Jean Piaget já há o desenvolvimento da inteligência da criança antes da linguagem. Há uma criação de universo ali para a criança, né? Através de várias representações. Mas essa não é expressada verbalmente por elas. O estágio pré-operatório é dos 2 aos 7 anos. Nesse período, existem já esquemas chamados de representativos, pois já há ações que são interiorizadas, ou seja, nessa fase, a inteligência, além de prática, ela também é representativa. Ou seja, nesse estágio já tem a aparição da assimilação e da acomodação e equilibração. Há também a iniciação no mundo da linguagem e do simbolismo.
e outras formas de função simbólica. O estágio das operações concretas, dos 7 aos 12 anos. Nesse período, há o aparecimento dos esquemas concretos, conceituais concretos, onde há o aparecimento da ação interiorizada reversível, ao surgimento da lógica, mas ainda há bastante influência do objeto. A criança adquire a habilidade de pensar uma ação e reverter esse pensamento, ou seja, a operação desse período é uma ação interiorizada, reversível e coordenada. Estágio pré-operatório formal, dos 12 anos em diante. Nesse período, há aparecimento dos esquemas chamados conceituais abstratos. A partir dessa idade, a criança passa a realizar estas operações sobre hipóteses e ideias, e não somente sobre os objetos. Ou seja, a criança pode utilizar mais de uma lógica e também mais do seu lado verbal. A partir desse momento, o indivíduo avança em direção a um raciocínio mais formal e abstrato. A gente vai colocar aqui um vídeo que demonstra testes feitos em crianças de 3 estágios desses. Lucas Henrique, fecha o olho, mamãe vai guardar. Aonde tá os carrinhos? Em qual? Tá nesse? Tá nesse ou tá nesse? Qual que tá? Você achou? Foi? E cadê o outro? Cadê o outro? Ah, não vai não. Achou! Achou! Aê! Quero que você me diga em que fileira tem mais caminhos. Nessa ou são iguais? E agora, vamos são iguais nessa? E agora? Eu vou te fazer algumas perguntas e você me responde, tá bom? Tá. O que acontece se eu bater com o martelo em um ovo? Quebra. Tá. E se eu bater com uma pena em um ovo? O ovo não quebra. Ok. Se eu jogar uma bexiga com água da janela, o que acontece? Estoura. Por quê? Porque tem água dentro e a água pesa. Tá. E se eu jogar uma bexiga pela janela sem água, com ar, o que acontece? Boa. Por quê? Porque ela é leve. Ok.
fazer umas perguntas baseadas num texto, tá? Presta atenção, por favor. Se você bater no copo com uma pena, ele irá quebrar. Na segunda parte do texto diz: João bateu em um copo com uma pena. O que aconteceu com o copo, Alana? Quebrou. Por que ele quebrou? Porque no outro trecho já dizia que o copo ia quebrar. Só lembrando, né, que estágio, o termo estágio foi usado esse termo para maior fácil entendimento, né? Foi uma tradução errada, entre até uma certa ironia, né? E lembrando que também esses estados é só uma referência, assim, e não é uma norma rígida, que eu vou falar disso já já, tá? Então, o que o Piaget ele fala com esse, quando ele diz estados? Ele se refere a organizações cerebrais que ele chama de estruturas, que perduram durante um certo tempo e dominam durante um certo tempo todo o panorama das condutas da criança e do adolescente. Então, assim, são construções que modificam profundamente a vida da criança, né? Possibilitando que ela se integre na sociedade e também modifique ela. Então, assim, trazendo a importância vocês percebem que já está traduzido para estádios, isso aí foi só para referência mesmo desse erro de tradução. Então, assim, a compreensão dos estados, né, dos estádios, é a compreensão do porquê se passa do estádio para o outro. Então, assim, voltando um pouco mais na linha do tempo, os psicólogos e estudiosos da época de Piaget, eles falavam que bastava esperar o ser humano se desenvolvesse biologicamente que ele iria adquirir as capacidades, né? É como se fosse um maturacionismo, como se, por exemplo, assim, nas escolas que falam que a criança não aprendeu ainda porque não está madura, né? Então, o que Piaget fez? Ele olhou a relação entre criança-mundo e criança-sociedade, né? E como é que é essa relação, assim? Ele pegou o foco da ação da criança, que tudo depende do que a criança faz, da ação da criança sobre o meio. Então, tudo começa quando o bebê começa a mamar, né? Quando a criança assimila uma coisa nova, que ela não tinha experiência, o cérebro procura dar uma resposta satisfatória a essa novidade. Então, Piaget diz que a segunda mamada é diferente da primeira e a terceira diferente da segunda, assim. Ou seja, né? Alguma coisa aconteceu no cérebro da criança, né? Alguma construção nova apareceu ali, em função da criança de mamar, né? Então, assim, dá um objeto para a criança agarrar, ali com 4 meses, faz com que as únicas ações que ela teve de mamar se coordene com a ação de agarrar, então ela agarra e leva para a boca, né? Ou seja, a criança coordenou 3 ações que não estavam coordenadas. Então, Piaget segue nessa linha de raciocínio. Portanto, o educador, já entrando mais na parte da escola, mas que também está muito ligado a essa importância, né, dos estádios, os professores, de qualquer nível de ensino, entender que o que o sujeito faz é o que determina que o que o sujeito faz possibilita, né, a reorganização das suas capacidades. Então, assim, para Piaget não terá limite então, assim, para Piaget não teria limite, né, para uma pedagogia ativa. Então, o que é uma pedagogia ativa? Não é uma pedagogia que o professor manda o aluno fazer, e sim uma atividade com interações, né, grupos, interações com o professor, enfim, para que os alunos continuem a construção das suas capacidades cognitivas, né? Então, assim, olhando por fora, olhando já assim num lado fora do olhar do Piaget, dá-se a entender que Piaget defende que as escolas deveriam aumentar as capacidades cognitivas dos alunos e não de aprender conteúdos, organizando ações em cima dos projetos que fazem com que os conteúdos sejam buscados pelos próprios alunos e compreendidos, né, entre os mesmos. Então, assim, para Piaget, se entende que esse deveria ser o foco das escolas. Então, assim, para os educadores, a grande contribuição da epistemologia é produzir uma pedagogia ativa, assim,
e uma didática que tenha na sua raiz atividades do sujeito do conhecimento. Então, quem é o sujeito do conhecimento numa escola? É todo mundo, né? Desde funcionários até os alunos. Então, assim, uma das concepções presentes no paradigma, né, de Piaget é que o desenvolvimento é um percurso absolutamente individual, que, embora composto por determinados estados, né, que vão sendo superados um pelos outros, segundo uma ordem, né, a realidade, embora já existente para o adulto, não é um dado, não é a mesma coisa para a criança. Então, assim, o real para a criança vai sendo construído à medida que o sujeito interage com o mundo que o cerca, com conhecimento, portanto, assim, torna-se uma construção feita por intermédio da ação, a gente pode dizer assim, né? Então, assim, da interação do sujeito com os objetos ou com os outros sujeitos, pela via da cooperação de cada indivíduo. Então, assim, ascende ao patamar de onde visualiza a materialidade do mundo físico e o caráter social das regras morais. Então, sobre as escolas não terem aceitado a ideia de Piaget, né, muito bem, é porque entra essa filosofia da questão de idade e estado, porque depende da criança. Então, assim, deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro, né? Joãozinho tem 8 anos, em que estado ele está? Eu não sei, não dá para saber, porque eu teria que conhecer o Joãozinho, então, assim, pode ser que ele nem chegou ao estado pré-operatório, pode ser que ele tenha algumas limitações, ou cresceu em um meio mais difícil, pode ser que ele tenha muita facilidade, né, e já está pensando como uma criança de 10 anos, quase se tornando um operatório formal. Então, assim, por isso essa difícil aceitação, né, a gente pode dizer assim, das escolas. Por exemplo, essa criança ainda não tem 7 anos, então não posso ensinar ela a somar, ou essa criança já tem 9 anos, ela tem que saber dividir e multiplicar. E aí que entra, né, esse julgamento errado. Aqui foi referências, as 3 referências que a gente usou para poder realizar esse trabalho. Bom, obrigado a todos.